Boa noite. É, Agora a gente vai apresentar um pouco sobre o Johann Friedrich Herbart. Meu grupo é formado por Marcelo Cabelo, sou eu, Verônica Fontes e o Wellington Martins. Bom, esse aqui é um sumário que a gente fez sobre os tópicos que vão ser abordados e eu vou começar falando um pouco sobre a história. Bom, no século XVIII, acho que o maior movimento que teve foi o Iluminismo, né? Esse movimento ele defendeu a razão, e os principais nomes desse movimento é o Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que eu acho que a maioria de nós já ouviu falar em algum momento aí do ensino médio ou fundamental. Bom, eles defendiam a liberdade política e econômica, né? E esse iluminismo, esse nome vem de iluminar o pensamento humano, porque antes dele, com o absolutismo, também teve a era medieval, né? Que eles chamavam de a era das trevas. Tá? Então, esse iluminismo veio para mudar esse pensamento antigo. Bom, o iluminismo causou mudanças sociais, políticas e econômicas, não só na Europa, se espalhou, como aconteceu, por exemplo, no Haiti, e eles defendiam a liberdade, a igualdade e fraternidade, que são três pilares aí da democracia. Bom, esse movimento só chegou ao poder com o apoio da burguesia, que queria mais liberdade econômica e poder político real, e o principal enfoque é tirar o poder absoluto do rei, que veio desde o mercantilismo. Então, o iluminismo veio no século XVIII para mudar um pouco o panorama da Europa. Bom, aqui eu coloquei alguns eventos importantes, né, do período em que o nosso Herbart estava vivo, né, desde seu nascimento. Então, aqui em 1781, Kant publica a Crítica da Razão Pura, Filosofia, e Kant é bem importante para o nosso filósofo. Em 1799, Napoleão deu o golpe de 18 do Brumário. Em 1813, início das Guerras Napoleônicas. Em 1824, Beethoven compõe a Nona Sinfonia. Em 1816, o surgimento da fotografia. Em 1822, aqui no Brasil, a Declaração de Independência. Em 1824, a criação do braille. Eu coloquei eventos diferentes para vocês entenderem o movimento que estava tendo não só na Europa, mas até aqui no Brasil, que é essa mudança, né? Bom, eu vou falar um pouquinho agora da vida do nosso Herbart, né? Ele nasceu no dia 4 de maio, provavelmente taurino, de 1776, na cidade de Oldenburg, no norte da Alemanha, né? Ele é filho único de um funcionário administrativo do rei, que é formado em direito, então ele não era pobre. Sua mãe se dedicava a ensinar ele, dono de casa, e ele teve o princípio de seus ensinos com professores particulares. Depois, na instrução secundária, foi no Instituto Humanista da sua cidade natal. E depois na Universidade de Lena. Ele foi casado com Mary Drake, eu não achei informações sobre filho e nem fotos dela. Bom, agora um pouquinho da sua vida, né? Um pouco que eu consegui achar aí nos nossos artigos. Bom, ele se formou pelas obras de Wolff e de Kant aos 18 anos. Ele viveu numa época muito boa na Alemanha, né? Produziu muitos pensadores, né, importantes, até para a humanidade. Ele lecionou na Universidade de Göttingen, na Alemanha, em 1805. Entre o período de 1809 a 1833, ele lecionou na Universidade de Königsberg, né? Quando assumiu a cátedra deixada pelo Immanuel Kant, que ele gostava bastante. Após esse período, ele retornou para Göttingen, quando reassumiu o posto de professor de filosofia. Ele morreu no dia 14 de agosto de 1841, na cidade de Göttingen, aos 66 anos. Aí sua vida sempre foi relacionada com a educação, mesmo que essa relação fosse mais especulativa do que prática, né? Porque ele é o pai da pedagogia científica. Bom, aqui tem algumas obras que a gente achou, as principais, né? Que é os escritos educacionais, aí tem o primeiro volume, né? Educacional, menor escritos, o segundo volume, pedagógicos básicos, o terceiro volume, pedagógicos e didáticos, e os principais trabalhos aqui
pedagogia geral, esquema de aulas, pedagógicas, aforismos, vários extratos. É, tem mais obras dele, mas a gente selecionou essas quatro para ficar melhor. Bom, agora as motivações. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as motivações do Herbert. Pode passar. Então, a visão de mundo dele, como o Marcelo já deu um breve histórico de como que era o, a época que eles passavam de iluminismo e todo esse ápice. Então, ele se formou lendo as obras de Wolff e de Kant. Wolff, que era um filósofo alemão, e Kant, né, tão importante para o iluminismo. E também ele foi aluno de Fichte, que é o pai do idealismo, e também ele se inspirou em Pestalozzi, que era um pedagogo, porém ele tinha a ideia de, de que a educação era uma continuidade do lar. E a gente vai ver que mesmo o Herbert se inspirando nisso, a ideia de educação dele, na verdade, é muito diferente. Então, para ele, o mundo é um sistema consumado, não há novidade, e sim desconhecimento e ignorância. Pode passar. Então, para ele, a educação era um desejo de sempre saber mais. E ela é a formação da moralidade, do caráter e da vontade. Que então a finalidade é agir corretamente. E o professor era quem infundia as ideias e conhecimentos na mente do aluno. Pode passar. Então, para ele, a finalidade da educação é formar o cidadão do futuro, o centro é o professor, o ensino é predeterminado e a generalização é retrospectiva, visando ilustrar o conteúdo. O novo é novo apenas para os alunos, não há distinção de conhecimento e informação, e o aprender é o desvendar da verdade, conceituar, definir e classificar. Então, a gente pode perceber que o Herbert tem muito essa ideia de que primeiro você precisa punir, ter regras, e só assim o aluno vai aprender a moralidade, vai aprender a agir corretamente. E também a gente percebe que é o professor que é o papel mais importante, porque ele que vai passar o conhecimento para o aluno. O aluno em si não vai construir nenhum conhecimento. O importante é o professor instituir as regras, instituir as coisas certas, e só assim que vai formar o cidadão, só assim que vai formar o aluno. E a gente percebe também que a ideia de educação, atualmente, e principalmente para os mais velhos, é essa mesmo, de que você tem que ser punido, você tem que seguir as regras, que só assim você aprende, só assim que você é, vai aprender uma ética. Então a gente percebe como que foi importante a influência do Herbert, tanto na Europa, tanto aqui. E o Wellington vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Boa noite, pessoal. Então, meu tópico eu vou abordar aí a propostas pedagógicas e contribuições para a educação. Como a gente viu, o Herbert ele recebeu influências, né, de inúmeros filósofos, mas do qual assim, mais se destaca é Pestalozzi, né? Só que ele critica o método pestalozziano, embora recebeu influência, porque Pestalozzi
Ele dizia que para a criança aprender, ela deveria, né, decorar, né, decorar os resumos, memorizar os resumos, definições, conceitos, né, que eles foram dados, e aplicar isso de forma invariavelmente os mesmos procedimentos para a solução. Então, Herbert critica isso, essa fundamentação teórica, o memorismo, e aí ele vai desenvolver, né, a pedagogia não como uma arte, né, mas como ciência e educação. Pode passar o próximo. Então, a sua proposta pedagógica ela inclui a ética, né, que é aquilo que o indivíduo tem, aquilo que forma o indivíduo. Então, a sua filosofia prática, a ética é a filosofia prática que fornece os fins. E, junto com isso, nessa proposta pedagógica, ele iria incluir a psicologia, né, que a psicologia iria mostrar o caminho e os obstáculos, né, a serem percorridos, né, vencidos para a instrução educativa. Então, Herbert ele indica que o professor precisa de uma teoria pedagógica, né, não só com base em suas experiências, como o Pestalozzi ensinava, né, propunha, embora não seja suficiente, mas importante. E aí ele vai, por meio disso, ele vai começar também a desenvolver, né, estudos filosóficos pedagógicos. E depois, futuramente, ele vai sistematizar cientificamente a pedagogia e propor um método de ensino. Herbert ele vai dividir em dois grupos, esse método de ensino, essa instrução educativa, e os dois grupos são concentração, e aí o subgrupo da concentração será clareza e associação, e depois a reflexão, que são sistemas e método. A concentração ela consiste na introdução ou no aprofundamento de um novo conceito. Então, isso como proposta pedagógica, ele introduz que essa concentração ela pode ser um conteúdo novo e aprofundado. A clareza, ele propõe que o professor deve discriminar, quebrar, né, aquele objeto a ser aprendido. Então, assim, ele desconstrói muitas vezes aquilo que é errado, né, e constrói um novo. Associação, ligar um novo elemento ao elemento já existente, realizando comparações e distinções. Então, aqui também ainda está muito impregnado aquilo de associar com o concreto, com o visível, né, com o sensível. Reflexão, a experiência conecta-se com representações já assimiladas, sendo necessário que o professor execute o sistema em método. Sistema, um novo aspecto de sistema articula com o já existente, tornando-se um todo sistematizado. Então, Herbert, como pai da sistematização da pedagogia científica, ele propõe isso, né? Articular melhor aquelas informações recebidas. O método é a aplicação do novo conhecimento por meio da realização de tarefas usando novos conhecimentos, visando sua assimilação. Sua influência na América Latina, no século XX, ela estava muito mais relacionada a Pestalozziano, né, ao ensino Pestalozzi, mas no Brasil a sua didática, seu método pedagógico, ele foi difundido por Rui Barbosa, né. Nesse período aqui no Brasil, os jesuítas estavam catequizando os índios, né, usando seus métodos religiosos, enfim. Mas agora o método herbartiano vai ser difundido por Rui Barbosa. No século XIX, o norte-americano John Dewey ele foi um opositor da teoria herbartiana, né, principalmente por conta do formalismo da rigidez. Tá? E o método hoje do John Dewey ele é muito influente, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, com essa nova pedagogia. Mas na América Latina, aqui no Brasil, no século XX, então, como eu já disse, o Barbosa, ele tomou de Herbert os objetivos da educação, fundamentados na moralidade e no desenvolvimento da razão, da aprendizagem pela experiência. Então, a gente vê, como a Verônica disse, que o método herbartiano ele foi muito usado, né, por pessoas um pouco mais anteriores a nós, né, por meio dessa formação da moralidade, da rigidez,
e da ética. Beleza, pessoal? As nossas referências estão aí. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Pode parar, gravação.